No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a CSN Mineração, especificamente sobre o resultado que ela trouxe no segundo trimestre de 2023, além de fazer alguns comentários acerca da empresa. Antes de começar, é interessante fazer uma apresentação da companhia. A CSN Mineração, que é a sexta maior exportadora de minério de ferro no mundo e a segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas para a Vale, que possui um valor de mercado de 302 bilhões de reais, enquanto a CSN Mineração possui um valor de mercado de 23 bilhões de reais. Ainda assim, ela possui uma posição consolidada dentro do mercado de mineração local. Ela é controlada pela CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que detém cerca de aproximadamente 80% do total das suas ações, que eu vejo como um fator positivo. Uma empresa saudável que detém um controlador é uma empresa que visa trazer uma remuneração agradável através dos dividendos. E é justamente o que a gente vê na CSN Mineração com esse dividend yield de 21%. Mas antes da gente estar olhando o resultado do segundo trimestre, é interessante estar entendendo o contexto do minério de ferro no cenário internacional, já que a CSN Mineração se trata de uma empresa atrelada a esta commodity. E olhando para a cotação do minério de ferro no cenário internacional, com pureza de 62%, que é o convencionalmente aceito no cenário internacional, é que desde o período de 2021 até o momento atual, a cotação tem caído. Ela atingiu seu topo em 2021, aqui em julho, a 219 dólares a tonelada, e atualmente ela está cotada a 116 dólares. Então a gente vê um recuo de quase 50%. Então é esperado que isso afete diretamente no resultado da companhia. E este é justamente o segundo quadro que nós devemos ter noção em relação à demanda global pelo minério de ferro e justamente a China, que detém cerca de 60 a 70% de toda a importação internacional, de toda a importação mundial do minério de ferro. E já tem um tempo que o mercado tem sido bombardeado com notícias relacionadas à queda no minério de ferro e o cenário desfavorável em relação à China. E como se trata de uma empresa de commodity, a cotação da companhia segue a cotação da sua commodity. Olhando para a CSN Mineração, em 2021, principalmente nesse período onde a cotação do minério de ferro estava lá em cima, a gente vê a ação cotada a de 7 a 8 reais, enquanto atualmente ela está aqui a 4,21. E essa introdução quanto ao cenário mundial para o minério de ferro e a China é para entendermos o contexto da CSN Mineração, onde no segundo trimestre de 2023 ela teve um recorde de produção histórica, foi um crescimento de 25% em relação ao primeiro trimestre e de 34% em relação ao segundo trimestre de 2022. E não somente um recorde no volume de produção, mas também de vendas. A gente teve um crescimento de 31% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e de 49% em relação ao segundo trimestre de 2022. E apesar desse cenário fantástico, um aumento na produção, um aumento de vendas, a gente teve uma menor receita líquida. Ela diluindo aqui de 4,1 bi para 3,6 bi. A gente teve um fechamento positivo para a receita líquida, no entanto, foi inferior a períodos anteriores. E isso por conta do cenário internacional do minério de ferro. No entanto, a gente pode interpretar esse crescimento na produção e na venda como eficiência e resiliência em entregar resultados. Mas, como já explicado, se tratando de um contexto internacional, um contexto que não depende da companhia e que, muito pelo contrário, é uma empresa extremamente eficiente e resiliente, a maior parte do volume de vendas da companhia ele está relacionado ao mercado externo. Então, a sua receita ela é quase que totalmente dolarizada, o que é um fator muito positivo para a companhia. Muito dificilmente o dólar vai desvalorizar em relação ao real. Então, ela só tende a ganhar. Isso aqui é expresso no fluxo de caixa. Ela conseguiu fechar o trimestre, apesar de todos os efeitos negativos no cenário internacional, em 7 bilhões e 800. Foi um fluxo de caixa superior ao resultado do primeiro trimestre de 2023. Seria o suficiente para ela estar amortizando cerca de 15 anos da sua dívida. Isso aqui é extraordinário. E esse fluxo de caixa, ele vai também para o bolso dos acionistas quando a companhia vai remunerar a sua base acionária. Olhando aqui o que foi gerado, especificamente nesse trimestre, foi 1 bilhão 161. Então,
é uma geração de caixa extraordinária, apesar do contexto inteiramente negativo. Como havia comentado, teve um aumento na produção. Isso aqui explica esse salto no custo de produção, saindo aqui de 1,9 bi para 2,3. Já o seu EBITDA ajustado, a gente vê que, apesar de uma maior produção, uma maior venda, a gente teve uma queda no EBITDA. Ele fechou positivamente, aqui em 30%, mas foi inferior a períodos anteriores. Por isso foi interessante a gente estar vendo todo o contexto. Ela ainda vem realizando investimentos, onde somente no segundo trimestre foram mais de 344 milhões, sendo 133 milhões aqui na expansão dos seus negócios. E esses não são, mas a ambição da CSN Mineração, ela vai além, onde ela tem como objetivo o aumento da pureza do seu minério de ferro. Como havia mostrado anteriormente, o minério de ferro internacionalmente aceito, internacionalmente negociado aqui é o de 62%, que tem uma cotação X. No entanto, quanto maior a pureza do minério de ferro, maior o seu valor. E ela tem aqui essa perspectiva de estar aumentando gradualmente a pureza do minério de ferro. Para a gente ter uma noção desse dividend yield de 21%, para termos a noção desse dividend yield de 21%, eu vou pegar a cotação do dia 18/12 de 2022, que não é a menor do ano de 2022. A gente teve aqui ela cotada a 2,80, uma cotação mediana. E vou estar simulando se a gente tivesse pego R$1.000 e investido naquele período, aquela cotação de 3,74. Isso teria rendido 267 ações, que teria gerado de proventos R$245. Com esse investimento de apenas R$1.000. E o patrimônio atual seria de R$1.124. E se a gente somasse isso aqui entre a valorização e o provento distribuído, seria algo próximo de R$1.400. Voltando a olhar aqui a sua dívida, como havia mostrado, o seu fluxo de caixa é extremamente forte, então a gente vê uma relação de dívida líquida sobre EBITDA negativo, mostrando que está um cenário extremamente saudável e o seu ROI e o ROIC estão acima de 20%, o que é excelente. E quanto ao histórico do provento, nós temos apenas a partir de 2021, que foi quando ela realizou o seu IPO e foi listada na bolsa. Quanto aos proventos, ela já fez o seu primeiro pagamento de 2023, então falta apenas mais um pagamento, já que ela faz essa remuneração de forma semestral e que provavelmente vai estar vindo aqui em novembro. Então a gente vai estar aguardando para ver quanto a companhia vai estar remunerando. Eu espero que esse vídeo possa ser útil a você. Eu peço que deixe aqui embaixo nos comentários se você possui a CSN Mineração e qual a sua opinião sobre ela. E no link aqui da descrição eu vou estar disponibilizando algumas sugestões de livros para quem deseja começar a investir por conta própria e não sabe por onde começar. É só você clicar aqui embaixo e acessar. Até a próxima.